Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Meu Deus, suplicamos graça e favor, suplicamos a liderança do Teu Espírito, o Espírito Santo da verdade, que Ele ilumine os olhos do nosso entendimento, que Ele nos permita adentrar num lugar de compreensão, não meramente racional ou intelectual, mas de entendimento espiritual. Que a medida de fé que o Senhor tem repartido com o coração de cada um seja estimulada, renovada, avivada hoje pelo poder da Tua Palavra, que ela venha debaixo daquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer, que ela cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada e que ela seja acompanhada, ó Deus, dos sinais que testemunham a veracidade da Tua Palavra. Falamos nesse lugar hoje, um ambiente de intervenção, de manifestação da parte de Deus. Falamos nesse lugar e para aqueles que nos acompanham à distância, um ambiente de milagres, que a Tua Palavra produza resultados. Nós oramos e desde já Te damos glória, honra e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o autor de Hebreus, movido, inspirado, dirigido pelo Espírito, faz duas declarações que nós não podemos desconectar. Primeiro ele diz, porque Deus disse. Depois na sequência ele diz, assim afirmemos confiantemente. Eu vou repetir, porque Deus disse, assim afirmemos. Basicamente, a lógica por trás dessa declaração é que a minha e a sua fala, ela precisa estar alinhada com a fala de Deus. Há uma reação esperada por parte daqueles que creem em Deus, que eles possam aprender a falar de acordo com aquilo que Deus tem falado. Então, quando o escritor de Hebreus diz, porque Deus disse, ele está fazendo uma provável citação ou de Deuteronômio 31, de 6 a 8, ou de Josué capítulo 1, verso 5, ou até mesmo um misto de ambos. O que é que nós lemos nesses versículos? Em Deuteronômio 31, de 6 a 8, Moisés, da parte de Deus, diz para aquela geração que havia saído do Egito, estava caminhando em direção à terra prometida e agora viveria a fase, era praticamente uma segunda geração que sob a liderança de Josué iria entrar na terra prometida. Ele diz, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, está falando dos cananeus, porque o Senhor seu Deus é quem vai com vocês, Ele não os deixará, nem os abandonará. Vou repetir, Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, agora ele está falando com o líder, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Vou repetir, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Depois que Moisés morre, o próprio Deus lembra Josué e diz no capítulo 1, no verso 5, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. O autor de Hebreus diz, porque ele disse, ele faz menção das Escrituras, declarações feitas pelo próprio Deus. No entanto, o autor de Hebreus nos mostra que essa declaração não era exclusividade da geração de israelitas que iriam entrar na terra prometida. Não era exclusividade de Josué. Que o que Deus falou para eles é a sua intenção para com todos nós. Então ele está dizendo e aplicando para nós. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Ele está citando as Escrituras. Ele diz, assim afirmamos confiantemente. E agora o assim afirmemos, ele cita de novo outra porção das Escrituras, que é o Salmo 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Ou como diz as versões mais clássicas, o que me poderá fazer o homem?
Então ele diz, de acordo com o que Deus diz, nós vamos dizer em linha. E aqui, ele cita uma porção das Escrituras. E agora, na hora de falar da nossa declaração, ele cita outra, né? Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? A verdade é que nossa fala deve estar alinhada com a fala divina. O tema da minha mensagem hoje é declarando a palavra. Um princípio de fé importantíssimo, fundamental. E eu gostaria de expor isso baseado em 3 fundamentos ou alicerces bem distintos. O primeiro deles eu quero te mostrar pelas Escrituras que a fé tem uma confissão. Depois, em segundo lugar, eu quero te mostrar que aquilo que falamos exterioriza a fé. E em terceiro e último lugar, que a fé falada materializa as realidades espirituais. Então, eu quero também chamar a sua atenção, enquanto começamos, que o reconhecimento de que a verdade nas nossas vidas não é necessariamente determinada pelas circunstâncias, mas pela palavra de Deus, é fundamental na vida dos que creem, dos que querem andar e caminhar com Deus. Então, vamos lá. Eu gostaria que, em primeiro lugar, só para efeito didático, não tem nada espiritual nisso, você repetisse comigo o primeiro princípio. Diga, a fé tem uma confissão. Agora, aquele segundo momento que você estava esperando, eu pedi para repetir com mais gosto e vontade. Vamos lá. A fé tem uma confissão. O Senhor Jesus fez a seguinte declaração. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no verso 23, ele nos ensina um princípio bíblico, uma lei espiritual, de se declarar com a boca aquilo que o coração crê. E diz, porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a esse monte, levante-se, jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz. A Bíblia fala de fé ou dúvida, operando no coração, mas sempre sendo externados por meio da boca. O apóstolo Paulo também escreve aos Romanos, e escrevendo aos Romanos, ele faz inclusive uma citação de Deuteronômio. Romanos capítulo 10, de 8 a 10, porém o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Essa é a citação do Antigo Testamento, das Escrituras. Então ele diz, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê, com a boca se confessa. A fé que está internalizada no coração precisa ser externalizada por meio da nossa declaração, por meio da nossa confissão. E nós precisamos entender, isso é princípio bíblico. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos mostra que a definição do que ele chama de espírito da fé é crer e falar. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13, diz, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, novamente, citação das Escrituras. Eu criei, por isso falei. E ao fazer essa citação do Antigo Testamento, ele faz a aplicação. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu vou pedir a gentileza, mais uma vez, de você repetir comigo. Diga, nós cremos, por isso também falamos. Esse por isso mostra que a fé interiorizada precisa ser externalizada. Como? Por meio de confissão. Portanto, a fé tem uma confissão. E na Bíblia, a relação entre a fé e a confissão, a declaração, ela não é apenas inegável. Eu diria que a sua recorrência nos dá a ideia de ênfase e não apenas de informação. É um grande volume de declarações bíblicas nesse sentido. Por quê? Porque de alguma forma Deus está chamando a nossa atenção para a sua importância. Fé e confissão caminham juntos, caminham de mãos dadas. E nós precisamos entender que quando o escritor de Hebreus está dizendo, porque Deus disse, nós afirmamos, ele está dizendo que há uma forma de se relacionar com a palavra de Deus, que é crer no que Deus declarou no coração, mas também aprender a falar, aprender a declarar, aprender a verbalizar aquilo que o nosso coração crê. Quando você olha para essa geração,
que Deus está dizendo, né, de uma maneira enfática aqui, quando o autor de Hebreus fala, porque Deus disse, ele cita, nós vemos, tanto Deuteronômio 31, como Josué, capítulo 1. Interessante que Deus está falando com a segunda geração. Eles saíram do Egito quando crianças, mas foram aquelas pessoas que cresceram ao longo da jornada no deserto e iriam entrar na terra de Canaã, porque a primeira geração ficou de fora. Quando eles saem e, num período curto de dias, chegam no limiar da terra, a Bíblia diz que eles tiveram um posicionamento de medo dos inimigos da terra, não conseguiram confiar nas promessas de Deus. Basicamente, essa é a resenha. Hebreus capítulo 3, verso 19, falando dessa primeira geração, diz: vemos que não puderam entrar, está falando de entrar na terra prometida, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. O que os deixou do lado de fora daquilo que Deus tinha foi justamente incredulidade, falta de fé. Que nenhum de nós se engane. A declaração feita no livro de Abacuque, repetida por 3 vezes no Novo Testamento, é: o justo viverá da sua fé. Tudo aquilo que eu e você vamos experimentar em Deus depende da nossa fé. Aliás, Hebreus 11:6 diz: ora, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Mas dessa mesma declaração ele diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Tiago, no capítulo 1, nós também lemos a partir do verso 5, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele diz: peça porém com fé, não duvidando. Ele diz: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele termina dizendo: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Ou seja, onde não há fé, não se recebe de Deus. A fé é essencial, não apenas para a salvação, mas para tudo aquilo que acompanha, para todo o relacionamento com Deus. Tudo aquilo que eu e você vamos experimentar depende da fé. Não apenas o nosso destino eterno, quando falamos da plenitude da salvação, mas no Evangelho de João nós também lemos: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Toda e qualquer oposição, adversidade vão requerer de mim e de você um posicionamento de fé. Por isso é tão importante e necessário que eu e você entendamos a natureza da fé, saibamos como operar em fé. Segundo lugar, eu gostaria de destacar que o que falamos exterioriza a nossa fé. Você pode repetir isso comigo? Diga: o que falamos exterioriza a nossa fé. Agora aquela segunda vez empolgada que você só estava esperando eu pedir: o que falamos exterioriza a nossa fé. Então vamos lá. Em Mateus, no capítulo 12, no verso 34, Nosso Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ele diz: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Está dizendo que a natureza do que nós falamos, transbordamos pelos lábios, tem a ver com aquilo que nós somos, com aquilo que carregamos do lado de dentro. Então ele conclui: porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu gosto de dizer que normalmente a confissão revela a fé, ou a falta dela, mas não necessariamente a cria. Quando nós falamos de confissão, eu acho que algumas verdades precisam ser melhor entendidas, porque as pessoas confundem confissão de fé com confissão positiva. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que se você confessa a fé que você tem, não são meramente as suas palavras que mudam realidades. São suas palavras carregadas de fé. E você não crê porque você quer. Você só pode crer em cima daquilo que Deus falou. Porque Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outro dia uma pessoa falou para mim, né, se tudo é possível que creio, eu creio que eu posso voar, eu consigo? Falei: não, a menos que Deus te diga. Como não há uma promessa bíblica falando para você voar, você vai precisar de uma palavra específica. Se Ele te der, faz que nem Filipe, que Atos capítulo 8 nos mostra, foi um dos primeiros a voar de Jesus Airlines. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e se achou em outra cidade. Eu não sei como foi a parada. Com certeza foi um negócio doido. Não sei nem como ele aterrissou lá, se com o cabelo para trás do vento, se foi teletransportado. Mas, a menos que você tenha uma palavra de Deus, você não decide acreditar. A fé ela é inspirada e provocada pelo que Deus fala. Portanto, quando estamos falando de declarar a palavra, aquilo que Deus falou e encher o nosso coração de fé passa a ser verbalizado. Isso é diferente do que até ímpios falam sob mera confissão positiva. Pode ficar sentado no sofá da sua sala o resto da vida dizendo: eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico.
E provavelmente você não vai ver muita diferença. Porque a confissão positiva, ela tem mais o poder de te iludir do que mudar a circunstância. A confissão positiva é parecido com uma ilustração que eu vi uma vez alguém dar e eu achei muito, tanto engraçada quanto esclarecedora. Ele diz, confissão positiva é a mesma coisa que você botar um Ray-Ban verde numa vaca lá no sertão do árido, não é nem do semiárido, do Nordeste. Quando você botar aquela lente verde, ela vai olhar para o capim seco e vai enxergá-lo verde. Mas a hora que botar a boca lá, continua seco. Porque não importa se você está olhando para aquilo como verde. A sua visão não tem o poder de mudar aquela realidade. A fé tem uma natureza completamente diferente. Ela não precisa daquele Ray-Ban. Ela olha para o capim seco e diz, está seco ao olho natural. Mas Deus falou algo diferente. E ela tem o poder de vivificar, de mudar aquela situação, de reverdecer o capim que secou por uma intervenção sobrenatural. São coisas distintas. Então nós precisamos entender isso. O que falamos normalmente exterioriza a nossa fé. Não é o que você fala que determina o que você vai crer. Por que é importante a gente ver isso? Porque a Bíblia apresenta uma ordem. Eu citei agora há pouco, 2 Coríntios 4,13. A Bíblia diz, nós cremos, por isso falamos. Então qual é a ordem? Primeiro se crê, depois se fala. Mas de vez em quando alguém ouve um tipo de ensino como esse, sobre a importância de declarar a palavra, e ele começa a tentar declarar, para ver se ele consegue crer depois. Outro dia eu vi alguém, tentei praticar esse negócio. Eu falei, não é tentar praticar. Em primeiro lugar, é um princípio. Se você crê, não importa se alguém te ensinou ou não, você vai falar. Se no seu coração a fé estiver acesa, cheia da palavra de Deus, ninguém vai te parar. Agora, se por um lado a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, eu quero que você saiba que a dúvida também vem por ouvir. A fé vem por ouvir a coisa certa, a palavra de Deus. A dúvida vem por ouvir a coisa errada. Quando Moisés envia aqueles 12 espias para a terra de Canaã, 10 dos 12 voltam com um relato ruim. A Bíblia diz que eles infamaram a terra. Mas pastores disseram, a terra é boa. Não só boa, eles disseram, verdadeiramente ela mana leite e mel. Mas eles começaram a dizer, mas tem gigante. A terra está ocupada, não está lá dando sopa. Está cheio de inimigos, não são inimigos quaisquer, são gigantes. Não são apenas gigantes, habitam em cidades fortificadas. E as cidades fortificadas estão no alto dos montes. O livro de Números diz que eles fizeram derreter o coração do povo. Porque o povo escolheu dar ouvidos ao relato da circunstância, em vez de dar ouvidos à palavra de Deus. Agora tem 2, não só no meio dos 12, mas no meio daquela geração inteira. Foram os únicos que entraram na terra prometida, Josué e Caleb. O posicionamento deles é completamente diferente. Eles começam a se posicionar, e daí que a terra tem gigantes. Eles dizem diante do povo, ausentou-se deles a sua segurança. O Senhor é conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão. Por que eles estão se posicionando dessa forma? Porque desde que Deus prometeu, o coração creu. E agora estão falando. Enquanto o povo está com medo dos gigantes, porque estão olhando para as circunstâncias, estão valorizando o discurso de outros, esses 2 disseram, nós ficamos com o que Deus falou. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não pode mentir, Ele não nega a si mesmo, Ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. A fé se apoia no caráter de Deus. Esses 2 disseram, se Ele resolveu falar, se Ele prometeu com juramento, se Ele falou, está falado. E eles se agarram tão somente à palavra e começam a declarar isso. Enquanto Hebreus 13:19 vai dizer que o resto não entrou por causa da incredulidade, presume-se que os únicos 2 da geração que entraram porque tiveram fé. E essa fé foi externada. Essa fé foi manifestada por meio daquilo que eles falaram. Quando a Bíblia diz, eu criei, por isso falei, eu acredito que nós precisamos ter cuidado. Eu aprendi desde a minha adolescência, as pessoas diziam, cuidado com o que você fala. Palavras são sementes. Eu gosto de as pessoas não fiquem falando o que você não quer viver. Mas alguns às vezes estão numa neura que você não pode nem brincar. Está quebrado, está amarrado essas palavras, cancelo agora. Eu olho para uns crentes, tem aquele segmento de uma religião chamada xiita e tem o crente que é o chato. Assim, você não pode nem se divertir. Aí outro dia falou, está cancelado essas palavras. Eu falei, meu amigo, a Bíblia diz que é quando o coração crê e a boca fala o que crê, que isso tem o poder de provocar mudança. Agora, se você não crê no que fala, seja brincando ou tentando fingir que crê, não vai funcionar. Não é a palavra pela palavra, é o transbordar da fé. Agora deixa eu dizer uma coisa,
A dúvida no que Deus falou, normalmente, é a fé contra o que Deus falou. Então, até quando a dúvida em relação à promessa de Deus é verbalizada, na verdade, você está expressando a convicção do contrário do que Deus falou. Mas quando verbalizamos o que cremos, isso tem uma química diferenciada e pode ser, com certeza, algo benéfico ou não. Agora, a única coisa que pode determinar o que é que eu e você cremos não é o que nós inventamos, é o que Deus diz. Ou nós nos movemos em cima da palavra escrita, né, que é o meio pelo qual julgamos todos os demais, ou Deus pode dar uma palavra específica sobre um detalhe, não necessariamente coberto na sua vida de forma personalizada pelas Escrituras, embora nunca contra elas, e aquilo pode gerar fé no seu coração. A Bíblia diz que uma palavra personalizada para Abraão fez com que o pai da fé cresce, né? E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Então, eu e você precisamos aprender a valorizar a palavra de Deus. A razão pela qual o crente precisa de um envolvimento profundo com a Bíblia, gente, não é por mera questão de ter informação. Não é apenas para definir, né, de uma forma geral a doutrina, o credo. A palavra de Deus é alimento para a nossa fé. Quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele mostra que a palavra é alimento espiritual. Mas em 1 Timóteo 4,6, Paulo diz ao seu discípulo, você será nutrido, alimentado pelas palavras de fé. Então, ela alimenta, de uma forma geral, o espírito, mas de uma maneira muito específica, a fé. Agora, se eu e você, Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração, se eu e você não enchemos o coração com a palavra, lendo, meditando, refletindo, estudando, a boca vai ter alguma confissão depois espontânea? Não. Você pode talvez fazer uma lista, copiar a fé dos outros, tentar falar feito um papagaio e depois vai dizer, não funcionou. Porque suas palavras não são mágicas. Mas se houver fé inspirada pela palavra de Deus e a fé na palavra for verbalizada, então você vai atrair uma realidade que Deus cria, não que as suas palavras criam. Dá para entender a diferença? Agora, o que falamos, de fato, exterioriza a nossa fé. Terceiro e último lugar, a fé falada materializa as realidades espirituais. Eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Eu quero que você leia comigo do versículo 12 ao 14. O texto diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, não a Deus, Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Agora pula comigo para o verso 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se do que foi dito o dia anterior, falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Está impressionado. O Senhor falou, e aquilo que o Senhor falou aconteceu. É diante desse cenário que Jesus responde, verso 22, ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus. Por quê? Eu quero lembrar você que porque é uma conjunção, a palavra de ligação entre o raciocínio que está sendo criado e a conclusão a que se chega. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a esse monte, levante-se, jogue-se no mar e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus está dizendo da mesma forma como vocês me viram falar, e aquilo que eu declarei se materializou, vocês podem viver nesse lugar. Interessante que Jesus diz assim, se alguém, outras traduções diz qualquer, aqui não diz que você tem que ter pelo menos 10 anos de crente. A Bíblia diz qualquer. Outro dia alguém falou, pastor, qualquer pode ser até um não crente. Eu falei, mas você está falando de fé, você está falando do não crente, fica meio confuso. E talvez ele não tenha uma experiência profunda de conversão, ainda não chegou a vivenciar o novo nascimento, mas tem que ter algum nível de fé, tem que ter ali. Mas ele diz claramente, se alguém disser e não duvidar, mas crer que o que diz
vai acontecer, assim será com ele. Sabe, eu sei que nós podemos ir a extremos, e ao longo de décadas eu tenho visto o ensino da fé produzir resultados positivos e negativos, porque as pessoas podem ensinar de forma equivocada e outros podem entender de acordo com o que querem. Mas não importa se por uma razão ou por outra, eu já vi muitos extremos em relação à fé. Mas eu não posso negar a você que eu tinha 15 anos de idade, quando pela primeira vez eu vi alguém falando sobre Marcos 11, 23, sobre falar e crer. E eu lembro que na simplicidade dos meus 15 anos, na época eu decidi começar a treinar diante do que estava, na minha frente, na primeira oportunidade. Eu não tinha nenhum monte para transportar. Quando Jesus fala sobre dar ordem ao monte e movê-lo, eu não creio que ele necessariamente está dizendo para eu e você ficarmos brincando de mudar a topografia terrestre. Mas monte na Bíblia fala principalmente de situações difíceis, obstáculos intransponíveis. No livro de Zacarias, quem és tu, ó grande monte? E aí Deus diz, diante de Zorobabel se transformará numa campina. Deus está dizendo, eu vou mover o obstáculo que está à frente. E essa ideia precisa ser entendida dessa forma. Eu lembro que na época, aos 15 anos, eu não sei porquê, mas apareceu uma verruga num dos meus dedos, na base do dedo, próximo da mão, o indicador. E eu lembro que eu tinha mania de ficar mordendo aquele canto, do mesmo jeito que fazia com a unha, e depois mordia as unhas. Alguém tentou me dar uma explicação, que eu não sei se é fisiológica, que de alguma forma eu arranquei alguma coisa da verruga mãe, fui plantando verrugas cílios, mas me apareceram 10 verrugas, uma na ponta de cada um dos dedos. E eu lembro quando eu li isso, eu pensei, preciso arrumar algum monte. E de repente eu olhei para aquilo e falei, vou começar desse montinho. Meu coração estava incendiado, gente. Não era apenas vou tentar praticar. Eu sentia que a palavra estava produzindo alguma coisa em mim. Eu sentia que Deus estava quase dizendo que nem o narrador, vai que é tua. E diante daquele estímulo, eu lembro que eu olhei para aquela verruga e falei, dou conta de crer nisso. E eu lembro que eu falei, eu te amaldiçoo como Jesus fez com a figueira. Eu te ordeno secar. Eu te mando, e aí eu pensei, para que mar? Pode escolher o mar, mas vai sair daqui. Eu dei uma palavra de ordem com toda a convicção do meu coração. E simplesmente deitei e dormi. No dia seguinte, por hábito, fui morder a verruga, não achava, olhei, não tinha mais a verruga na mão, não tinha mais nenhuma dos dedos. E não importava o que alguém tentasse me dizer, te ensinar errado. Eu falei, mas funcionou desde os 15 anos, está funcionando até hoje. E sabe, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a confiar. E hoje eu olho para trás e eu digo, Deus está me dizendo, não importa o tamanho do problema, se parece grande, se parece pequeno, eu e você podemos crer. E por meio da fé podemos ver resultados. Agora, o que eu e você precisamos compreender é que a fé falada materializa as realidades espirituais. Pastor, então o senhor passou a ter um ministério de orar para assumir verruga? Não, embora é interessante que isso ainda acontece até hoje. Mas Deus de alguma forma estava provocando minha fé, dizendo, eu quero que você treine, eu quero que você exercite a sua fé, eu quero que você aprenda a confiar em mim. E algo que eu e você precisamos entender sobre a natureza da fé, quando a Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é a convicção daquilo que não se vê, eu gosto de uma tradução mais antiga da Bíblia de Jerusalém. Esses dias consultei uma publicação moderna e eles mexeram um pouquinho, mas uma mais antiga tentou traduzir esse texto assim, a fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. Em outras palavras, nós podemos dizer que é ter antes de ter. Curioso é que uma tradução, na verdade algumas, mas não são a maioria, elas traduzem Marcos 11, 22. Eu, por exemplo, em português, eu encontrei isso na versão de Antônio Figueiredo, onde nós normalmente lemos tende fé em Deus. Algumas traduções optaram, e alguns comentaristas, estudiosos da área, sugerem que uma das possíveis traduções é tende a fé de Deus. Em outras palavras, a fé que Deus tem. Imite Deus. Por que eu estou dizendo isso? Quando Romanos nos chama a ter como modelo Abraão, dizendo que ele é o pai da fé, Romanos 4, 16, 17, se referindo ao que acontece lá no registro de Gênesis, ele diz, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Está falando aqui dos gentios, os filhos na fé. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações.
diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Outras traduções dizem, chama as coisas que não são, como se já fossem. Essa é a forma que Deus age. E Abraão creu no Deus que faz exatamente desse jeito. Chama aquilo que não é, como se já fosse. Ele chama a realidade, o que crê, por meio daquilo que ele fala. E Abraão decidiu ser imitador de Deus. Não só crer no Deus que faz isso. Porque Deus olha para ele e diz, estou mudando seu nome. Para nós no português não parece ter sido uma mudança significativa. Ah, pastor, era Abrão, mudou para Abraão. Porque para nós aumenta só um A. No hebraico aumenta um H antes do A e muda completamente o fonema. É por isso que em outras línguas, como no inglês, né, não se fala Abraão, 2A, fala Abraham. Essa pronúncia, esse fonema mudou completamente o significado do nome. E Deus estava dizendo, você é pai de multidões. O camarada ainda não tem nenhum filho. Deus diz, a partir de hoje, seu nome é pai de multidões. Deus está chamando o que não é, como se já fosse. Mas Deus diz, eu não quero fazer isso sozinho. Eu quero que você embarque nessa comigo. Estou mudando o seu nome. Você imagina o cara chegando em casa, com 100 anos de idade, olhando para a mulher que está casada há tanto tempo, já praticamente frustrada, porque ela chega a rir quando o anjo fala que teria o filho em 1 ano. E o velhinho chega e diz, a partir de hoje você me chama de pai de multidões. Eu fico tentando imaginar a linguagem corporal de Sara. Fico tentando imaginar os servos da casa. Fico tentando imaginar os amigos e os vizinhos. Ninguém mais me chama pelo nome antes. Eu sou pai de multidão. Tá bom, pai de multidão, que não tem filho. Mas a Bíblia diz que ele creu. Ele sintoniza com Deus. Ele muda a sua declaração. E a Bíblia diz, ele creu no Deus que vivifica os mortos. Não era apenas mudar o estado do seu corpo. É o Deus para o qual não existe nada, absolutamente nada, irreversível. E ele diz, e eu vou fazer do jeito que Deus faz. Eu vou chamar o que não é, como se já fosse. Porque se a fé é a convicção de que algo ainda não se materializou aos olhos terrenos, mas é uma realidade do plano espiritual, nós precisamos entender que a fé é uma espécie de portal entre os dois mundos. Entre as duas dimensões. Há um reino natural, há um reino espiritual. Eu vou falar melhor sobre isso outro domingo. Mas nós precisamos entender que a fé tem a capacidade de trazer. Por isso que eu estou falando. Não é apenas declarar o que você quer acreditar. A sua fé precisa vir de algo que Deus falou. Quem muda realidades é Deus. E nós cedemos a nossa fé e a nossa confissão para que elas cooperem com o Deus que muda realidades. Com Deus que vivifica os mortos. Quem vivifica os mortos não é a sua confissão. É Deus. Mas a sua fé naquilo que Ele fala, a sua declaração, a sua confissão tem o poder de permitir que as mudanças que Deus viabiliza se manifestem. Quem está entendendo, diga amém. Abacuque, capítulo 3, dos versos 17 a 19. É o famoso e conhecido cântico de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado da malhada, nos currais não haja gado. O cara está falando numa época onde tudo, financeiro e materialmente falando, dependia da agropecuária. Ainda que a casa caia, que o circo pegue fogo, que tudo vá para o beleléu. E diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por que, Abacuque? Porque você perdeu o juízo? Porque alguém festejaria no meio do caos? Aí você deixa o profeta terminar e diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar nos meus lugares altos. Aqui ele não está meramente entoando um cântico. O verso 19 é confissão da palavra. Salmo 18. Segundo Samuel 22, ele pega uma porção do que já era escritura nos seus dias e começa a dizer, não importa o que as circunstâncias estão dizendo, porque Deus disse que os meus pés são como os da corça, Ele me faz andar nos meus lugares altos. Eu vou afirmar confiantemente o que Deus falou, eu não vou declarar circunstâncias, porque Deus disse, eu vou falar o que Deus falou, e Ele alinha completamente a sua fala com a fala de Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos dar uma de Abacuque, dizer, vamos alegrar no meio do caos, sem a confiança no Deus que muda o caos. Por quê? Porque a fé se apoia no caráter de Deus. Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. A Bíblia diz que Ele não pode mentir, Ele não pode negar-se a si mesmo. Cristo diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Na oração de João 17 ele diz, a tua palavra é a verdade. Então a minha e a sua fé se apoia no quê? Na palavra de Deus, que é digna de confiança. Porque a fé se apoia não só na palavra.
Quando nos apoiamos na palavra, nós estamos dizendo, nós apoiamos a fé no seu caráter imutável, na sua incapacidade de mentir. Quando Pedro diz, sobre a tua palavra lançarei as redes, ele está dizendo, toda atitude de fé é baseada no compromisso que o Senhor fez. É por isso que Josué e Caleb dizem, e daí que tem gigante, e daí que o cenário está caótico, quem foi favorecido é a gente, a palavra de Deus está conosco, a palavra de Deus nos foi dada. Mas se nós não aprendemos a falar de acordo com ela, as circunstâncias não vão mudar. Eu me lembro, anos atrás, acho que isso foi ali mais ou menos pelo ano 2000, eu contraí uma hepatite. Eu lembro que um médico da igreja que foi me examinar, no início havia uma preocupação, eu tinha muitos sinais que coincidiam com o da malária, estava passando mal. Eu havia estado na Amazônia, na África, né? E a gente foi ficando alerta, acompanhando, até que finalmente o resultado saiu. Então logo saiu o resultado do exame, apareceu aquela icterícia, o amarelão da pele, dos olhos, e ele falou, pastor, dos males o menor. Né? Nós estamos lidando com uma hepatite, descobrimos o que é, tanto ela como a malária atacam o fígado, os sintomas às vezes são parecidos, mas eu lembro que ele falou assim, nós não temos remédio, não tem outro tratamento a não ser repouso. O médico disse, seu fígado está virado na gelatina e o senhor vai ter que parar, porque nós não podemos ter problema, né, de comprometer o seu fígado. Ele falou, e se o senhor não parar por bem, eu venho com a polícia e eu lhe interno à força. Ele falou, na igreja manda o senhor, aqui no consultório mando eu. Eu falei, sim senhor, vou parar. Né? Ele sabiamente chamou para consulta a dona Kelly, que estava lá, ouvindo tudo que ela estava dizendo. Ela disse, cancela a agenda agora. Eu falei, estou cancelando, estou parando. Vocês podem diminuir esse complô. E no início ainda pensei, eu estava na correria, era o mês de dezembro, final de ano, eu cansado do ritmo. Falei, estou até precisando de uns dias para descansar. Vai ser bom. Agora, o imperativo ele não precisa de muito descanso. Ou ele acredita que não. Depois de uma semana em casa, eu estava me consumindo já. Eu pensei, 40 dias, só passou uma semana. E aquele negócio começou a me incomodar, mas eu falei, eu tenho que vencer, eu tenho que superar. Mas perto de 10 dias, eu lembro de um momento que eu estava orando, e não estava orando por isso. E Deus abriu os meus olhos. Eu não tenho tempo, e mesmo que tivesse, não consigo explicar a clareza do entendimento que eu tive. Eu percebi que não só eu, mas todos os pastores com suas famílias estavam debaixo de um ataque cerrado do inimigo. Não é o tipo de coisa que eu parei, por falta de opção deve ser isso. 10 dias depois, no momento de oração, Deus me abriu aquela clareza. Quando eu entendi que a gente estava debaixo de ataque do inimigo, num momento significativo da igreja, e que havia uma tentativa do inimigo nos parar, falei, Deus não me mostrou isso à toa. Eu é que não fico parado mais 30 dias. E naquele momento, o que Deus falou, ainda que de forma personalizada, provocou no meu coração fé. Mas no início, eu comecei tentando imitar a fé que eu manifestei em outros momentos. Eu comecei tentando imitar outros. Falei, não tem outro remédio, é declarar a palavra de Deus. Passei 2 dias inteiros confessando todos os versículos de cura e de saúde que eu encontrava na Bíblia. Bendiz a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Pelas suas pisaduras estou sarado. Eu ia versículo após versículo, 2 dias inteiros. Depois de 2 dias inteiros, falando sem parar, andando pela casa de um lado para o outro, só ficava falando da Bíblia. Na segunda noite, eu tive um sonho. Qual foi o sonho? O que me incomodava naquele estado de hepatite não era tanto o amarelão, a icterícia da pele e dos olhos. Era, e desculpa, eu não consigo contar histórias sem tocar no que para alguns é nojento, era a cor da urina, que fica muito escura. Quem teve sabe. Cada vez que eu ia ao banheiro, eu via a cor da urina, eu ficava assim, todo estragado por dentro. Aquele negócio me incomodava. Nesse sonho, a única coisa que eu lembro, a hora que eu acordei, eu tinha acabado de sonhar, acordei com aquilo. Eu ia ao banheiro e observava que a cor da urina estava clara. E no sonho eu dizia, glória a Deus, esse é o testemunho que eu fui curado. Acordei com aquilo. Gente, eu dei-lhe um pulo da cama. Glória a Deus, estou curado. Corri no banheiro, urinei, a cor da urina estava escura. A hora que eu vi aquilo, gente, pensa num cara assim que murchou. Eu voltei do banheiro para o quarto, parecia um orangotango, com as mãos já lá no chão. Desanimado, eu lembro que me joguei na cama. Falei, Deus, eu acho que tem hora que a gente quer fantasiar, espiritualizar tudo. Tem hora que tem que aceitar a circunstância mesmo, que seja 30 dias de cama. Eu desisti naquele momento.
Enquanto eu estou ali resmungando, que é o que eu brinco, que eu digo, não é nem oração, é choração. O Espírito Santo falou comigo. E diz, eu te mostrei no sonho a realidade espiritual. Você escolheu acreditar na natural. Quando ele falou aquilo, meu amigo, algo dentro de mim brotou, que eu não tinha naqueles 2 dias. Era uma certeza, peraí, o Senhor mostrou, é o Senhor falando. Eu levantei daquela cama e falei, diabo, você tentou me desanimar usando esse negócio. Revanche, nós vamos para o 2º round agora, maluco. Enchi uma jarra d'água e comecei um copo atrás do outro a tomar aquilo, declarando, pelas suas pisaduras fui saurado. Bendize a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, e dele um copo d'água atrás do outro. Quando o tanque encheu e eu precisei esvaziar, a urina estava clara. Essa hora que o diabo fala para você, também com o tanto de água que tomou, mas nunca mais ficou escura. Sabe, há um momento onde eu e você precisamos fazer uma escolha, mas não é só encenar o comportamento de quem crê. Durante 2 dias eu estava tentando, para depois ver aqui, não é. Mas quando você se agarra ao que Deus falou e diz, isso aqui é meu, ninguém tira, ninguém toma, e você começa de fato a declarar, isso tem o poder de trazer a concretização, a materialização do que Deus está falando, mudando as circunstâncias. Quem está entendendo? De qualquer forma, eu e você precisamos mudar o discurso. Porque muitos de nós temos falado coisas que não tem nada a ver com o que Deus falou. Muitos de nós temos feito declarações o tempo todo, que às vezes nós não percebemos, são espontâneas, mas elas externam a fé errada ou a falta de fé que nós temos. E só uma forma de mudar isso. Não é meramente mudar o discurso, é mudar o depósito. E você temos que nos encher da palavra, o alimento da fé. E você temos que nos encher de tal forma. Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. E encher não é apenas o momento onde você lê. A Bíblia diz sobre meditar na palavra dia e noite. Tem um momento pós-leitura, onde você vai ter a continuidade daquilo. Você começa a processar, você começa a mastigar aquelas verdades. E à medida que eu e você enchemos o coração, automaticamente, você não precisa esforçar a dizer. Você começa a alinhar aquilo que você fala com aquilo que Deus falou. E quando você está alinhando porque Deus falou e crendo no que Deus falou, aí sim, essas palavras começam a cooperar com o que Deus falou, no sentido de mudar realidades. Quem está entendendo, diga amém. Diga comigo, porque Deus falou, assim afirmamos confiantemente. Olha para alguém perto de você e fala, porque Deus disse, assim afirmemos confiantemente. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Já são quase 3 décadas e meia decidindo andar por fé. Eu percebo quando eu olho para alguém crendo, que a fé dos outros pode dar dor de barriga na gente que não está crendo igual. Pode deixar a gente desesperado. Mas quando você está se movendo, alguém diz que a fé é um passo no escuro. Eu disse, a fé é um passo no escuro para quem olha a gente dá o passo. Quem dá o passo sabe exatamente onde está pisando. É na palavra de Deus. É naquilo que Deus falou. Ao longo do mês eu quero compartilhar alguns testemunhos. Mas é precioso olhar ao longo de anos e ver tanta intervenção de Deus. Mas a verdade é que Deus não tem filhos prediletos. Eu não aceito a ideia de Deus ter filho predileto. A menos seja eu, aí eu posso abrir uma exceção. Senão, não. Gente, eu sou de uma época onde a Coca-Cola de 1 litro era chamada família, porque era para a família inteira. No nosso caso era para uma família de 5. E era só para o domingo, que não tinha dinheiro para tomar esse negócio todo dia. É por isso que naquela época a gente não sabia que fazia mal, tomava pouco. E eu lembro que minha mãe tinha que colocar os copos de nós, os filhos, e preenchê-los um do lado do outro. E a gente ficava regulando milimetricamente. Ali, tem uma gotinha mais ali, quero aqui também. Sabe, eu não sei se foi o treino, mas até hoje, se eu ver Deus enchendo seu copo, eu vou falar para ele, tem o mesmo direito. Sabe, cada vez que eu vejo alguém que entrou mais fundo em Deus, que foi mais longe, isso me inspira. Porque eu digo, se ele pode, eu também posso. Se ele tem direito, eu também tenho.
Eu lembro que esse médico me atendeu no caso da hepatite. O interessante é que depois daquela ida ao banheiro, a icterícia, o amarelão da pele sumiu, dos olhos sumiu. No dia seguinte, eu apalpando, já não sentia o inchaço da região do fígado. Eu fui lá para o consultório. E quando ele me viu, ele primeiro olhou: o que você está fazendo aqui? Você está em casa. Falei: doutor, o senhor me disse para ficar em casa, a menos que eu aparecesse com uma daquelas histórias que eu conto no púlpito. Ele olhou para mim e falou: não. Falei: sim. Não. Falei: sim, vim para o senhor examinar. Eu lembro que ele me examinava, apalpava, olhava o olho, a pele. Aí eu contei a história e ele dizia: pastor, conosco os meros mortais isso não acontece. Falei: esse é o seu problema. Achar que você não tem direito, achar que você não tem acesso. Eu me recuso a aceitar qualquer crente perto de mim dizendo que ele não tem acesso, que a gente tem algum tipo de privilégio. Todos, por meio de Cristo, temos acesso aos mesmos privilégios. Você pode viver o sobrenatural. E esse mês eu vou me esforçar para pilhar você. Vocês sabem que a dieta tem que ser balanceada. Eu acredito num ambiente que você só se fala disso, você pode construir e levar as pessoas na direção errada. Mas sabe, não falar disso também vai nos levar na direção errada. E nós precisamos. Agora, não é apenas uma verdade bíblica sendo ensinada. Eu creio que é a coisa certa, na hora certa. Há um sopro de Deus esse mês. E você precisa deixar Deus mexer com a sua fé. Eu creio que nós podemos viver coisas incríveis, extraordinárias. E eu quero que você creia nisso. Deixe sua fé ser estimulada, provocada. Talvez você precise ouvir essas ministrações mais de uma vez. Talvez você precise deixar esse negócio realmente mexer, entrar mais fundo, não só na sua mente, mas no seu coração. Mas nossa fé pode e deve ser ativada de uma forma diferenciada. Meu Deus, nós suplicamos graça e favor do alto sobre cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, chamado nas Escrituras de o Espírito da fé, fortaleça, vivifique, provoque, estimule, encoraje, renove a fé dos meus irmãos e irmãs. Abra o nosso entendimento, não apenas hoje, ao longo desse mês, Senhor, para compreender melhor a fé, para corresponder contigo. Nós clamamos em nome de Jesus. Que venha um tempo de realmente receber a orientação da Tua Palavra e o estímulo sobrenatural que só o Senhor, por meio da Tua Palavra, pode produzir. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.